Salve, galera. Vamos dar prosseguimento aí, então. Vamos fazer as questões aí do PISME. Eu separei algumas para a gente fazer e tirar dúvida, né? PISME de 2015 aqui, módulo 1, né? Vamos começar então. Questão 16. Esse é um fragmento de uma obra produzida no século I a.C., tá bom? Dionísio de Halicarnasso é o sujeito que escreveu. Está num texto chamado História Antiga dos Romanos, capítulo 4, parte linha 24, não sei o que é exatamente essa divisão aqui, citado em Ciro Cardoso. Esse aqui é um professor da UF que a gente teve, né, na nossa universidade, em que eu fiz a graduação, sobre trabalho compulsório na antiguidade. Os romanos apossavam-se de escravos através de procedimentos extremamente legítimos, ou compravam do Estado, completamente legítimo, né? Esse é o primeiro século antes de Cristo, tá, galera? Isso é 2000 anos atrás. Ou compravam do Estado aqueles que fossem vendidos debaixo da lança, como parte do butim, ou um general poderia permitir aqueles que fizessem prisioneiros de guerra conservados, justamente com o resto do produto do saque. Tá gravando mesmo, galera? Tá gravando mesmo. Porque eu acabei de gravar um vídeo e ele não tava gravando. E aí eu vou ter que gravar de novo, galera. Mas tá tudo bem. Está aprendendo. Em relação à escravidão na Roma Antiga, assinale a alternativa correta. A. Os escravos possuíam entre si uma forte identidade étnica e cultural, pois apresentavam uma origem territorial africana única. Falso. Isso aqui é parcialmente verdade sobre a escravidão no Brasil moderno, mas, né, em que os escravos possuíam majoritariamente uma origem africana. Em Roma é uma coisa muito variada. Vem escravo do norte da Europa, vem do norte da África, vem do Oriente Médio. B. O número de escravos diminuiu fortemente com o processo expansionista. Não faz nenhum sentido, né, galera? O número de escravos diminuiu fortemente com o processo expansionista, pois havia a prática de libertá-los em massa para que se tornassem soldados. Falso. Os soldados, eles eram cidadãos livres, como a gente viu, eles eram os proletários, e empregar esses proletários é o que garantia o número de escravos aumentasse. E eles não eram libertados. C. A utilização da mão de obra escrava dos derrotados de guerra foi ampliada com o término da prática de escravizar indivíduos livres por dívidas. Está correto. Aparentemente. Geralmente essas questões, né, elas botam duas que estão um pouco dúbias, né? Mas vamos lá. Então, assim, até agora essa aqui parece ser a certa. Revoltas de escravos durante a crise republicana, como liderada por Espartaco, que eu mencionei para vocês na aula sobre Roma, se caracterizaram por serem movimentos urbanos limitados à cidade de Roma. Falso. A revolta de Espartaco se espalhou por toda a Península Itálica e ocorreu principalmente no campo, né, galera? Não nas cidades. A escravidão foi abolida em definitivo pelo Edito Máximo do Imperador. Tá, isso aqui já pode parar aqui. A escravidão foi abolida no Império Romano? Não. E no contexto em que o cristianismo tornou-se religião oficial, também não. Não interessa o cristianismo ser religião oficial, eles tinham escravo e continuaram tendo escravo até o fim do Império Romano. Então, a alternativa correta, a letra C. 17, no mesmo vestibular, mesmo ano, né? Os reinos germânicos tiveram entre si semelhanças e diferenças, possuíram em relação ao antigo Império Romano caracteres comuns, elementos de permanência, bem como outros que os individualizaram, elementos de ruptura. Houve a convivência entre o germano e o romano. Tá gravando ainda, galera? Tá gravando ainda. A partir
Tá, quem escreveu esse texto? Sobrenome Guerra Martins, o nome do texto é Os Povos Bárbaros, publicado em 1997. A partir da leitura do trecho acima, marque a opção correta sobre o contexto do período inicial da Idade Média, entre 5, séculos 5 e 7. Então é bem no iniciozinho, né, galera, da Alta Idade Média. Ah, a Igreja Católica teve sua influência política e socioeconômica enfraquecida devido à forte relação com o Império Romano, que não existia mais. Havia uma forte relação com o Império Romano que não existia mais. Mas, como a gente sabe, né, galera, acho que isso daí é até comum, assim, tá na nossa cabeça, que a Idade Média foi marcada por uma forte influência política e socioeconômica da Igreja Católica. B. Os estados organizados pelos invasores bárbaros se caracterizavam por uma forte estabilidade política e por fronteiras territoriais bem definidas. Falso. Como a gente viu, aqueles reinos lá, eles vão se dividir o tempo todo, né? Assim, tanto em herdeiros quanto em ondas de novas invasões bárbaras. E só pelo fato de ter uma estabilidade política baixa, as fronteiras territoriais já vão ser muito fluidas. Então, falso também. C. Com a diminuição de fatores que geravam o aumento da mortalidade, como guerras, epidemias e fomes, ocorreu uma alta demográfica populacional. Ocorreu, de fato, mas não é o que mais caracteriza esse momento. Mas vamos deixar aqui, talvez até agora, né? D. A sociedade vivenciou um processo de desmilitarização com a diminuição contínua da importância dos exércitos controlados pelos grandes proprietários de terra. Falso. O feudalismo se caracteriza pelo domínio justamente desses grandes proprietários de terra, que são fundamentalmente soldados, né? São aristocratas que trabalham com armas. A produção econômica concentrava-se fortemente em atividades rurais desenvolvidas em grandes propriedades que visaram a autossuficiência. Essa aqui é a correta, galera. Apesar disso aqui tá um pouco verdade, porque diminui um pouco isso, mas assim, não é isso que caracteriza esse primeiro momento. Isso aqui vai caracterizar mais o segundo momento, a Baixa Idade Média. Então, a resposta correta, a opção correta sobre o contexto de domínio do período inicial da Idade Média, a produção econômica concentrava-se fortemente em atividades. Letra E. PISMES de 2019. Opa. Observe os quadrinhos abaixo. Todos me deem direito ao voto. Oba. Todos têm direito ao voto. Oba, bravo. Menos as mulheres. Claro, menos os mais pobres. Tá. Menos os escravos. E menos os menores de 18 anos. Fora esses detalhes, todos podem votar. Então, é sobre o caráter excludente daquela democracia ateniense, né, galera? Dá para perceber aqui. Se vocês, assim, acho que o fato, estou vendo aqui que tem um cara de toga, essa é a roupa aí dos gregos e romanos, né? Enfim. O quadrinho do cartunista Gilmar, publicado em 2010, expõe uma crítica contemporânea ao que se apresentou como democracia na Atenas da Antiguidade Clássica. Das alternativas abaixo, qual expressa de modo consistente tal crítica? A. A apatia da população que não tinha o hábito de participar das decisões tomadas nas assembleias dirigidas pelos cidadãos. Não, né, galera? Eles não participavam, não era por apatia, era por estarem excluídos. Então, essa é falsa. B. A contradição envolvendo o ideal democrático e a exclusão real da participação política de sujeitos considerados não cidadãos. Verdadeira. Mas vamos continuar para a gente justamente continuar explicando a matéria, fazendo esses exercícios, né? C. A equivalência entre a forma democrática ateniense e a que é utilizada atualmente na sociedade brasileira desde a Constituição de 1988. Não é equivalente porque as mulheres votam, né? Assim, quem mais que eles falam aqui, né? A gente não tem mais escravos, né? Os mais pobres votam.
enfim, então todos de fato têm direito ao voto, menos os menores, assim, menos os menores de 16 anos, né? Então, falsa também. B. A necessidade de se constituir na sociedade grega da antiguidade uma forma de democracia representativa, na qual cada eleitor escolhia seus representantes. Bom, galera, isso aqui, assim, tem nada a ver com o que está sendo falado ali na pergunta ou no texto, né? Então, assim, cada eleitor escolhia seus representantes aqui, assim, ele não está elogiando, assim, é uma crítica, e aí está falando, assim, a crítica não põe na necessidade de se constituir, né? Ela, apesar de, tá vendo? Assim, geralmente essas questões, elas, você fica em dúvida entre duas, né? Mas ela é ligeiramente diferente, assim. Então essa aqui não tá correta, a D não tá correta, a correta é a B. Eu acho que essa que a gente pode identificar como equivocada, né, como errada, porque ela não, apesar dela estar assim, né, assim, é verdade, né, pô, seria ótimo se constituísse na sociedade grega da antiguidade uma forma de democracia representativa, mas isso não expressa a crítica que está evidenciada na tirinha. A crítica é justamente sobre a contradição. É, o favorecimento sistemático de representantes de partidos políticos que nem sempre representavam a maioria da população. Não, assim, não tem nada a ver com a exclusão, né? Assim, apesar de que a gente poderia pensar disso, que naquela época não tinha partido político. Enfim, resposta correta, letra B. Agora, discursiva dessa prova. Deixa eu ver se ela está aqui nesse. Aqui, história. Questão 2. Ao longo da história humana é possível observar diversos conflitos entre grupos sociais derivados de modos de qualificar quem é o outro, o estranho e o estrangeiro, em cada tempo. Sobre esse tema, observe as imagens abaixo e leia os seguintes fragmentos de texto. 1. Foto atual das ruínas da muralha de Adriano. Adriano foi um dos últimos imperadores romanos, ele construiu essa muralha enorme na fronteira do que hoje é a Escócia, para conter os bárbaros, né? 2. Foto atual divulgada pelo governo americano do muro entre México e a Califórnia, nos Estados Unidos. Então, eles adoram fazer isso aqui, pelo que eu reparei do PISM, de trazer essas questões do passado para debater o presente. E tá certo, né, galera? Para isso que serve a história. Ah, tem um texto aqui também. Por toda parte nós só vemos luto, só escutamos suspiros. Roma, outrora senhora do mundo, curva-se sob indizível dor, sob os assaltos dos bárbaros, sobre a ruína de seus monumentos. Tá gravando? Tá gravando. Onde está o Senado? Onde está o povo? Parará, parará. Estamos expulsando pessoas do país, não se pode acreditar. Discurso de Donald Trump, né? Acreditar em qual mais são essas pessoas, mas são pessoas, mas não são pessoas, são animais. Por causa das leis fracas, eles voltam rápido, nós os detivemos, libertamos, enfim, aqui o racista do Trump falando bosta. O que é a imagem 1 e a carta papal, aqui a carta papal, né, Papa Gregório, que tratam da construção da muralha de Adriano, podem revelar sobre quem eram os bárbaros para os ingleses? Eita, hein? Erraram, eram os romanos, para os romanos. Quem eram os bárbaros? Para os romanos. Ah, não, não, perdão, galera. É porque, como é escrito no século VI, já está no período aqui de que eles são supostamente ingleses. O nome correto não é ingleses, né? Mas assim, tá bom, vamos lá. Então, Roma, que outrora era senhora do mundo, curva-se sob indizível dor, sob assalto dos bárbaros, sob a ruína de seus monumentos. Então, os bárbaros eram justamente, né, como eles estão falando aqui, o outro, o estrangeiro, o estranho. É... Ó,
dicas aqui que aparecem na própria elaboração da questão. A problemática da relação com o outro se apresenta para a interpretação. Então, os bárbaros, para os ingleses, eles eram destruidores, né? Eles aqui, ó, indizível dor sobre assalto dos bárbaros, sobre a ruína de seus monumentos. Eles vinham destruir tudo, né? E as glórias do mundo foram aniquiladas. Ó, coitado dos romanos, acabou a civilização. Então, assim, de fato, né? Assim, acho que quando os romanos entraram na Gália e escravizaram os gauleses, eles que eram os bárbaros, eles que destruíram o mundo que aquele outro povo tinha criado, né? Então, é isso que é engraçado, né? A gente nunca é bárbaro, o bárbaro é sempre o outro. Analise uma semelhança que pode ser percebida a partir das fontes entre os dois contextos históricos indicados. Claro, né? Primeiramente, claro. A semelhança é a estigmatização do diferente e a necessidade de conter ele fora da sua fronteira. Né? Então, olha só, não são pessoas, são animais, né? Aqui os bárbaros que vêm, né? Que trazem a dor para Roma, né? Que trazem a ruína dos monumentos, as glórias do mundo são aniquiladas, a população fica miserável, e o gládio, né? A espada dos bárbaros. Acho que também outra semelhança é o preconceito contra o outro diferente, né? Agora, PISM de 2017. A história chamada antiga faz parte do repertório cultural do Ocidente. Ela representa para nós uma espécie de história de nossas origens. A história antiga é vista como ponto inicial de nossa jornada através da história. Guarinello. Eu li esse texto aqui durante a minha graduação. São Paulo, desde 2013, existe em nossa atualidade uma série de características que podem ser consideradas, de alguma forma, heranças recebidas da antiguidade greco-romanas. Entre elas, assinale a alternativa correta. A introdução da participação das mulheres nas decisões políticas de seus países através de voto direto. Putz, né, galera? Acho que a gente já tratou desse aqui. Vocês viram cair em 2019 também esse tema. Que, na verdade, esse sistema era caracterizado pela exclusão das mulheres, né? Então, falso. Criação do ideal de república a partir da experiência vivenciada na cidade grega de Atenas. Pode ser. A retomada de referências culturais e artísticas que têm sido reinterpretadas desde o Renascimento. Ó, pode ser também. Vamos se deter mais demoradamente sobre elas na hora da disputa. A maioria dos países ser compostas de cidades-estados, independência entre não, isso não é uma herança que a gente manteve, né, galera? Então, falso. Princípio jurídico do direito romano de olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente é o Código de Hammurabi, né? Que é um dos códigos de direito mais antigos do mundo, mas que é do Oriente Médio, que prevalece nas relações diplomáticas internacionais. É falso, isso também é falso. Então, entre a B e a C. Olha, galera, fiquei até com dúvida agora, hein? Porque essas duas estão muito parecidas. Vamos ver onde é que tá a pegadinha aqui, né? Olha, galera, eu acho que uma herança mais presente do que essa retomada de referências culturais e artísticas, eu acho que é a criação do ideal de república. Tá bom? Então vamos botar aqui a letra B, mas eu vou abrir daqui a pouco aqui para a gente poder ver a questão. Eu vou voltar a essa questão daqui a pouquinho. Questão 17. Sobre a atuação da Igreja Católica na passagem entre a Antiguidade e a Idade Média, séculos 5 e 6. Podemos afirmar que ela: A. Conseguiu terminar de forma definitiva com a Igreja Cristã Ortodoxa predominante no Oriente, recuperando seu caráter
Ó, tá, Igreja Católica, primeiramente, na passagem entre a Antiguidade e a Idade Média, a gente vai estudar isso um pouco mais depois, não havia Igreja Cristã Ortodoxa, ela vai existir ali já no começo da Baixa Idade Média, então lá pro ano 1000, então falso. E assim, não vai, até hoje existe a Igreja Cristã Ortodoxa, então não vai terminar de forma definitiva com essa igreja. B. Mantinha sob sua guarda boa parte da produção intelectual existente no Ocidente, sobretudo em manuscritos nas bibliotecas dos mosteiros. Pode ser, vamos ver. Enfrentava a continuidade das perseguições oficiais, não, nem vou terminar de ler. D. Concentrava suas pregações religiosas. Assim, só para a gente voltar aqui, né? Na letra C não é porque a gente viu que os novos estados se cristianizaram. Novos estados que surgem a partir da fragmentação do Império Romano do Ocidente. D. Concentrava suas pregações religiosas em áreas urbanas em expansão após o período. Não, falso. Ela vai para a área rural, que vai ser justamente o que todo mundo vai fazer quando cai o Império Romano. Criticava ativamente a exploração dos trabalhadores rurais nas grandes propriedades. Não, porque ela vai se aliar com os nobres, vai ser ela própria detentora de terras e etc. Vamos voltar à questão ali anterior. Galera, com certeza a letra B aqui. Tá bom? Porque essa retomada de referências culturais que tem sido interpretada, que foi muito importante no Renascimento, ela não vai manter uma importância tão definitiva assim, né? Assim como uma herança recebida. Eu acho que a B está mais correta, apesar de que a C também tem um nível de verdade. Agora, a última questão. Leia o texto a seguir. Os termos Opa, não, é outra. O texto a seguir trata da sociedade medieval. Leia-o com atenção e em seguida responda ao que se pede. Os defensores são um dos três grupos, porque Deus quis que se mantivesse o mundo. E assim como aqueles que rogam a Deus pelo povo são chamados de oradores, e os que lavram a terra e fazem aquelas coisas que permitem aos homens viverem e manter-se são chamados lavradores. Assim, os que têm que defender a todos são chamados defensores. Afonso X, sábio, Las Siete Partidas, está no livro da Maria Guadalupe Pedreiro Sánchez, História da Idade Média, Textos e Testemunhas. Então, é um texto de Afonso X, é contemporâneo dessa época, é um religioso. Analise dois aspectos políticos do feudalismo, destacando o papel exercido pelos senhores na sociedade feudal. Bom, a gente sempre tem que relacionar com o que ele tá, com o contexto que ele está dando para a gente na prova, né, galera? Então ele está aqui relacionando o quê? A divisão da sociedade em classes, que a gente falou já disso na aula do Pisme, né? Aqueles que rogam a divisão, então, entre o clero, os oradores, os lavradores e os defensores, que são os nobres, os camponeses, ou servos, e o clero. Então, um aspecto político do feudalismo poderia ser a divisão da sociedade em classes, destacando o papel e exercício dos senhores. Os senhores, então, eles não só eram proprietários, como eles deveriam proteger os seus vassalos. Um segundo aspecto do feudalismo era como essa sociedade de classes ela era justificada pela dominação da igreja. Olha, porque Deus quis. Então, né, são um dos três grupos porque Deus quis. Por que eu sou camponês? Porque Deus quis. E por que ele é rico? Porque Deus quis. Não reclama. Ou você vai estar reclamando contra Deus e você vai para o inferno. Deixa eu pensar num terceiro aspecto que a gente poderia levar aqui, né? Assim, ele só pede dois, mas vamos tentar pensar num terceiro. Galera, eu acho que na verdade são esses dois, assim, né? Tá bem claro, acho que o texto pede, mas é isso então, galera. Então a gente se vê na próxima semana.